Vale a pena. Começa agora mais um programa em discussão especial. E hoje nós vamos falar sobre doença hepática gordurosa não alcoólica. E agora eu vou receber aqui, que está aqui com a gente hoje para falar sobre o assunto, o Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo e clínico geral. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, espero contribuir com as informações aí para todos que estão escutando. Perfeito. Então, para a gente começar, doutor, o que é doença hepática gordurosa não alcoólica? Vamos lá, na verdade é uma situação que ocorre que não tem ligação com a bebida alcoólica, por isso que fala como não alcoólica. É um acúmulo de gordura produzida pela célula do fígado, que é o hepatócito, e essa gordura vai se acumulando dentro do próprio fígado, e isso gera um risco muito grande do fígado inflamar, e essa inflamação, quando ocorre, pode culminar com uma cirrose, um endurecimento do fígado, que a gente chama de fibrose hepática, e pode levar a um risco maior de câncer hepatocelular, que é o câncer mais frequente no fígado ligado ao acúmulo de gordura nele. Embora essas complicações, elas são mais raras. Isso pode ocorrer com até 20 a 30% de quem tem o acúmulo de gordura no fígado e não se preocupa e deixa acontecer, e isso com o tempo aumenta esse risco. Mas, em resumo, é um acúmulo de gordura no fígado. Perfeito. Doutor, então a gente já pode tirar aí, que acho que tem algumas pessoas que têm essa dúvida, a cirrose, então, ela não está atrelada com a bebida alcoólica, né? Não, a maioria das vezes a gente pensa em cirrose para quem bebe, né? Isso. E, na verdade, ela pode vir por outros quadros, não apenas pelo álcool, inclusive pelo acúmulo de gordura no fígado não ligado ao uso de bebida alcoólica. Então, realmente é uma dúvida que agora fica melhor explicada. Cuidado com a esteatose hepática não alcoólica, porque ela leva a cirrose também. Perfeito. E quais são os sintomas? Vamos falar um pouquinho deles. Vamos lá, esse é o grande problema. Não é uma condição que muitas vezes leve a ter qualquer sintoma. É uma alteração, na maioria das vezes, muito silenciosa. As pessoas às vezes descobrem que estão com gordura no fígado, às vezes no exame de rotina, por exemplo, fazendo um ultrassom do abdômen. Então, quando vai numa consulta de rotina, o médico pede às vezes um exame de imagem e acaba vindo no laudo sinais de acúmulo de gordura no fígado. Ou o laudo vem como esteatose, ou como presença de gordura no fígado, né? Então é um exame, às vezes o diagnóstico começa por um exame de imagem. Os sintomas mesmo, eles não vão ocorrer. Até porque para você ter um sintoma, o fígado tem que inflamar. Num quadro mais evoluído de uma esteatose que não foi revertida, aí sim pode haver uma inflamação do fígado, uma hepatite, e isso gerar sintomas como enjoo, ou sinais físicos como olho amarelo, que a gente chama de icterícia, como um indivíduo tem uma hepatite comum, viral, são os mesmos sintomas, né? Urina mais escura, fezes mais brancas, pode dar uma sensação de cansaço, fadiga, mas isso já é uma evolução da esteatose hepática não gordurosa, já é uma fase preocupante que o fígado já está sofrendo. Mas quando ela se inicia, ela é assintomática, esse é o grande problema, né? Nem sempre dá aviso. Ou seja, então o ideal seria que as pessoas fizessem os exames de rotina, né? Para que isso fosse se de repente detectado. Exatamente. É que existe um grupo de pessoas que tem uma chance maior de estar desenvolvendo a esteatose hepática não gordurosa. Não é uma busca em qualquer consulta clínica, todo mundo fazer ultrassom de abdômen para ver se tem esteatose. Ela é mais frequente, aliás, a prevalência maior são indivíduos com obesidade, geralmente o acúmulo de gordura na região abdominal. Às vezes, né, a gente calcula aquele IMC, que é um cálculo onde a gente pega o peso do indivíduo, divide pela altura ao quadrado e chega a um número. A obesidade é classificada com IMC acima de 30, você tem que estar com peso muito acima da média para a tua altura. E às vezes a pessoa tem um IMC normal, mas a gordura está acumulando apenas na barriga. Então aquelas pessoas até com braços finos, pernas finas, mas com abdômen muito grande,
a gordura chamada visceral ou abdominal é essa que gera um risco maior de ter esteatose. A esteatose é mais comum no diabético, é mais comum em quem tem hipertensão arterial, mas o grande o que faz o médico pesquisar a esteatose geralmente é a gordura na barriga, o diabético ou quem está obeso mesmo, quem está com um peso muito acima da média, porque a incidência de esteatose nesse grupo é muito grande, até 30%, 20 a 30% da população mundial pode ter esteatose, e muitas vezes nem sabe. E ela vem acompanhando muito o ganho de peso da população. Então a obesidade, principalmente a gordura abdominal ou o próprio obeso, é o maior fator de risco hoje para a esteatose hepática gordurosa não alcoólica. Tem causas mais raras, como efeito de alguns remédios, corticoide, alguns antiarrítmicos, amiodarona, uso de estrogênio, contraceptivos orais, pílulas. Tem doenças que podem levar ao acúmulo de gordura no fígado, mas são mais raras, como hipotiroidismo, ovário policístico, mas são condições que são mais exceção do que regra. Hoje a gente tem visto um aumento brutal de esteatose com o aumento do peso, com o aumento da gordura abdominal, o que tem a ver com hábitos de vida, né, com alimentação inadequada, com sedentarismo. A obesidade no mundo vem crescendo muito. O excesso de peso é uma epidemia mundial. No Brasil, mais da metade da população está com excesso de peso. E a esteatose tem acompanhado esse aumento. Então, provavelmente, ela é uma das consequências da obesidade, que leva ao diabetes. Então, hoje o diabetes do tipo 2 é quase que uma condição ligada ao excesso de peso. Né? As pessoas estão se tornando diabéticas muito mais do que antes. E tem correlação com obesidade, com aumento de peso, principalmente do aumento da gordura abdominal. E a esteatose talvez seja um dos itens que leva como consequência da obesidade. A gente já sabia que a obesidade leva ao aumento da pressão arterial, hipertensão, diabetes. Tem um quadro chamado síndrome metabólica, que está dentro das complicações da obesidade. A síndrome metabólica é quando a sua glicose começa a ficar alta, aí você vai no médico, dosa a sua glicose e já vão dizer, você está pré-diabética. Quando a sua pressão arterial começa a ficar alta, quando ele fica acima de 14/9, quando você dosa o seu triglicerídeo e ele está acima de 150, já está ficando acima do ideal, há esse quadro e o aumento da gordura abdominal, que é medido por circunferência em centímetros. Então, geralmente, quem está em casa quiser medir, é sempre sem a roupa, em pé, né, sem forçar a barriga para dentro para não disfarçar. Deixa importante natural, ressaltar isso. Deixa natural. Ninguém está vendo, só você. Passa a fita métrica como referência à altura do umbigo. Se a circunferência abdominal estiver acima de 102 centímetros no homem e acima de 88 na mulher, nas orientais já acima de 80, esse quadro todo é classificado como síndrome metabólica, que são as complicações que surgem com a obesidade. Aumento da pressão arterial, glicose alta, triglicerídeo vai subindo, e parece a esteatose, que é um dado que agora está chamando a atenção da comunidade médica. A gente poderia dizer que a esteatose hepática gordurosa não alcoólica é quase que um dado de síndrome metabólica. Ele vem crescendo, ele é um fator de risco que vai surgir ou seja, está se relacionando, né? Muito, muito, muito. Isso tem padrão alimentar, a gente vai falar um pouco mais disso já já. Doutor, você falou também da pílula, né? Os estrogênios, né? O estrógeno que a mulher toma como anticoncepcional pode levar à esteatose hepática, mas são quadros muito raros. Isso não é o que mais preocupa, não. Isso são mais exceções do que regras, mas a mulher tem que ficar atenta com isso também. Sim. O uso de tamoxifeno, que é um medicamento usado para câncer de mama, pode levar um pouco à esteatose, mas são condições tão raras que a epidemia está mais na obesidade, né? Aí que a gente está, porque é reversível, né? O bacana é falar que a esteatose hepática é uma condição reversível, não é uma doença instalada que vai te condenar a ter um problema. Ela é totalmente reversível desde que as condições para isso surjam, a perda de peso, o controle da glicose, né? O controle, a atividade física. Então, se você conjunto, é um conjunto. Né? Você corrige a esteatose corrigindo o teu peso, tua alimentação e fazendo atividade física. Perfeito. E agora vamos falar também, a doença ela pode estar relacionada também com as crianças?
Também, isso é muito preocupante, porque a esteatose hoje a gente vê que não escolhe raça, sexo, sexo Altura. feminino, no caucasiano, no negro, atinge todas as idades, homens e mulheres, inclusive crianças já podem ter esteatose hepática, acumular gordura no fígado pela obesidade infantil. É isso que eu ia falar, a Sem obesidade dúvida. também é atrelada aí nas crianças. Total, né? total. Então é um quadro que a gente cada vez, talvez por pesquisar mais, né? Eu acho que agora os médicos estão mais atentos a esse possível diagnóstico e todo paciente que chega de criança a idosos com gordura abdominal excessiva, acima do peso, em que leva os exames, o triglicerídeo está alto, a glicose está subindo, geralmente se pede um ultrassom para ver se tem esteatose hepática, né? E Doutor, acaba diagnosticando. se essa doença for, né, ignorada, quais são as consequências? Então, dessa parte da população que tem esteatose, 20 a 30% podem evoluir para uma inflamação do fígado. Quando a célula do fígado que fica com a gordura acumulada, a gente chama de hepatócito, a célula do fígado. O hepatócito, quando produz muita gordura e começa a ficar excessivo dentro do próprio fígado, o risco de inflamar o hepatócito é muito grande. A gente chama de esteatohepatite, que é uma inflamação do hepatócito pelo acúmulo de gordura. Que a gente está acostumado a falar de hepatite, a gente pensa só naquela viral. Né, eu tive uma hepatite, conheço alguém que teve, que o olho ficou amarelo, aí foi fazer o diagnóstico lá pelo sangue e viu que está com hepatite. A hepatite, a inflamação do fígado, também surge por acúmulo de gordura dentro dele. Para chegar a esse nível, o tempo tem que ser muito prolongado, você ter a esteatose e não regredir o quadro com a alimentação, com o controle do peso, mas a chance é de uma inflamação do fígado, e quando surge essa inflamação, o risco do fígado, do hepatócito endurecer, que a gente chama de fibrosar, que é uma fase final de uma inflamação que está durando muito tempo, o fígado entra em fibrose e entra em cirrose. Aí na cirrose o quadro é muito grave, o prognóstico é muito ruim. É mais difícil de reverter, Mais doutor? difícil de reverter. Os pacientes com cirrose geralmente têm uma sobrevida muito curta, porque não tem como recuperar toda a função do fígado à sua normalidade. Ele perde um pouco da sua função. E o fígado, eu diria que é um dos órgãos mais nobres do corpo humano. Por incrível que pareça, a gente acha que o coração é o mais fundamental. O coração é só uma bomba que bombeia o sangue para o corpo inteiro. Você pode até trocar por uma bomba mecânica que cumpre a mesma função. O fígado não, ele recebe tudo que entra no teu corpo, tudo que vai para o teu sangue, que você absorveu pelo intestino, que entrou pelo teu pulmão, que passou pela tua pele, que caiu no teu sangue, tudo passa pelo fígado. O fígado é uma central de recebimento de tudo que a gente ingere como alimento e tem como toxinas ambientais, né? Às vezes você ingere um agrotóxico, um medicamento, então o fígado recebe tudo e é ele que dá destino a tudo que entra em você. E uma das funções do fígado é destoxificar o corpo, é anular substâncias tóxicas que entram em você. E isso é muito importante. E na cirrose essas funções são perdidas. E geralmente o quadro é grave, evolui para um coma, e o paciente geralmente começa a ter sangramentos muito intensos. Então a via final, que é a cirrose, é o que a gente não quer que aconteça. A gente tem que detectar a esteatose no início e reverter para poder tratar. Para poder não deixar o fígado inflamar, virar uma hepatite, né, gordurosa, e chegar na cirrose. Vale a pena. Vale a pena. Hoje nós estamos falando sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica. E aqui no estúdio com a gente está o doutor Roberto Navarro. Para a gente voltar ao assunto, doutor, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o tratamento e se existe medicamentos para essa doença. Bom, na verdade, não existe um remédio específico pensado para o tratamento da esteatose hepática, né, para o acúmulo de gordura no fígado. A gente precisa reverter tudo aquilo que levou ao acúmulo de gordura no fígado. Então, o controle do peso, se você está com sobrepeso, obeso, com aumento da gordura abdominal, com aquelas medidas que eu já ensinei antes, acima do normal, precisa corrigir teu peso. A alimentação tem que ser vista, a gente ainda vai falar com mais detalhes sobre isso,
mas o padrão alimentar influencia muito no acúmulo de gordura no fígado, então você precisa ter uma alimentação balanceada e precisa fazer um pouco mais de atividade física. Muitos estudos mostram que, por exemplo, os atletas ou quem é esportista ou quem faz atividade física com muita frequência tem um risco bem menor de desenvolver a esteatose hepática, o acúmulo de gordura no fígado. Então, a gente tem que, em termos de tratamento, diminuir o risco de complicações que estão associadas à esteatose hepática. Em que sentido? Eu falei da síndrome metabólica, né, que é pelo aumento do peso, aumento da circunferência abdominal, a gente começar a alterar níveis de triglicerídeo no sangue, aumento da pressão arterial, aumento da glicose sanguínea, com risco de diabetes. Então, e quem já é diabético também precisa controlar a glicose no sangue. Quem está hipertenso por essa síndrome metabólica precisa controlar a pressão arterial, muitas vezes com medicamento. E quem está com dislipidemia, com colesterol alterado, também precisa corrigir isso quando necessário com medicamento, mas medicamentos específicos para corrigir esteatose não. Não existe. A gente pode proteger o fígado, né? As células do fígado, o hepatócito, para que ele não inflame tão facilmente pelo acúmulo de gordura que está nele, a gente pode entrar com alguns protetores hepáticos do fígado. Então, por exemplo, a silimarina é um fitoterápico que tem um efeito protetor no fígado, mas ele não corrige a esteatose, ele apenas protege, é uma ajuda extra. Alguns estudos surgiram com vitamina E, protegendo um pouco o fígado da inflamação da esteatose hepática, mas tudo com função de diminuir risco de inflamação e não de reverter o quadro sem reverter a obesidade, sem reverter o erro na alimentação, continuando sedentário e tomando um remédio para a esteatose sumir. Seria um sonho isso, mas não existe ainda. Não, ainda não, por enquanto não. Perfeito. Doutor, vamos falar então um pouquinho sobre alimentação, que eu acho que é a parte mais importante do tratamento, né? Sem dúvida. O padrão alimentar influencia muito nisso. Primeiro que a gente tem visto as pessoas comerem muito errado em termos de volume, e isso está levando ao ganho de peso, e o ganho de peso, aumento da gordura na barriga, que vai infiltrando o fígado e chega à esteatose. Então, sem dúvida, a gente precisa comer volumes corretos também. Mas a maioria das pessoas imagina assim, bom, acúmulo de gordura no fígado, se for relacionado ao alimento, o alimento com mais gordura deve ser o grande vilão da gordura no fígado. Então, carnes gordurosas, toda a gordura do reino animal ou do reino vegetal seriam os vilões da gordura no fígado. E, na verdade, não. O grande vilão é mais os carboidratos de carga glicêmica alta, que são aqueles que viram muita glicose no sangue. Então, vamos pegar aí, sacarose. Né? Sacarose é o nome do açúcar, né? Então, o açúcar, ele hoje quase metade da população ingere níveis de açúcar muito além do recomendado. Né? Hoje a OMS coloca que no máximo 5% do valor calórico que a gente ingere em um dia deveria ser, não deveria nem conter, mas se tem o açúcar que você não abre mão, não deveria passar de 5% dessas calorias. E isso a gente tem visto níveis muito maiores de açúcar na nossa alimentação. O açúcar de adição, que é aquele que você pega e coloca no café, né? E tem um açúcar escondido em alimentos que você nem sabe que tem. Né? Então a sacarose está ali na bolachinha, ela está no pão. 70% dos produtos que são processados ou que são industrializados, que estão na gôndola do supermercado, olha o rótulo que você vai ver que tem açúcar de alguma maneira. Doutor, você me lembrou, te interrompendo rapidinho, você me lembrou de uma situação, já vi pessoas assim, né, do meu convívio, pegar o achocolatado e ainda colocar o açúcar. Vixe, é uma redundância. É uma bomba. Se você olhar o achocolatado em pó, o primeiro ingrediente dele é o açúcar. 80% daquele pó já é açúcar. Ou seja, já tem açúcar, ali, né? É açúcar com pinceladinhas de cacau, 1%, e acréscimo de algumas vitaminas e lecitina para ficar estável e não ficar muito úmido, né? Mas enfim... o açúcar está contido muitas vezes como sacarose no rótulo, como açúcar invertido, como maltodestrina, como destrina. Então tem alguns apelidos do açúcar. E a grande pegadinha na questão da esteatose é que a frutose, vou esclarecer isso para quem está ouvindo não ficar confuso. A fruta em si, que são as fontes de frutose, nunca fez mal para a saúde comer fruta. Então, se eu como até 3 unidades de fruta por dia, ou maçã, ou banana, ou pera, enfim, até 3 unidades ao dia, de preferência comido com a fibra.
Então a fibra diminui muito a rapidez de absorção Ó, uma dica aí da já. frutose, é uma dica. Então se eu vou comer uma maçã, eu vou comer com a casca. Se eu for comer banana, não dá para comer com a casca, mas eu posso jogar uma fibra junto, uma chia, uma linhaça, uma Perfeito. aveia, um farelo de aveia, porque a fibra, ela faz a absorção lá no intestino do carboidrato ser mais lento. E isso é muito interessante, porque se a glicose entra no sangue mais devagarinho, ou a frutose, ela não vai parar no fígado tão rápido. Lembra que eu falei que tudo para no fígado? Sim, Então, quando você ingere um carboidrato, quando ingere a sacarose, ela vai virar glicose no sangue. Quando perfeito. você ingere uma fruta, parte do açúcar da fruta vira frutose. Ambas, tanto a glicose quanto a frutose, vão lá para o teu fígado. E o fígado começa a tentar guardar isso de alguma maneira. O que ele faz com esse nutriente? Ele forma uma molécula chamada triglicerídeo. É o fígado que constrói a molécula de triglicerídeo. O triglicerídeo é a reserva energética que o corpo entende como, bom, está sobrando agora, deixa eu estocar isso aqui para as horas de privação de energia. Quando você está lá um dia sem comer, perdido numa floresta, o seu corpo não se esvai com falta de energia porque você tem reserva energética. Essa reserva é o triglicerídeo que foi construído no teu fígado e que vai, depois o fígado manda para os seus adipócitos e vai para as suas células de gordura que estão espalhadas no teu corpo. A frutose que vem da fruta é rapidamente convertida em triglicerídeo no fígado. Então é uma das moléculas que mais forma triglicerídeo no fígado, né? além da sacarose, do açúcar. Então onde eu quero chegar? A gente está errando muito no excesso de frutose. Então, por exemplo, sucos industrializados, concentrados, tem um teor de frutose alto. Uma coisa é comer uma maçã, uma coisa é comer, chupar uma laranja comendo o bagaço junto que tem fibra. Uma coisa é você pegar 5 laranjas e colocar, né, espremer, tirar o bagaço e usar só o suco mesmo. Então você tem uma quantidade confesso que muito eu grande. só tomava suco de laranja, viu? A laranja é saudável, a vitamina C é muito bem-vinda, mas a gente não deveria ingerir altas concentrações de frutose. E a indústria alimentícia, ela ainda usa um recurso que, para trazer mais paladar para o alimento, existe uma maneira de produzir frutose em alta concentração por técnicas enzimáticas, que a indústria usa muito. A frutose em concentração alta, quando ela fica bem concentrada, ela adoça muito. Então o que a indústria faz? Acrescenta frutose em balinhas, em geleias, em sucos. Então essa concentração de frutose exagerada é que pode ser um fator predisponente para o acúmulo de gordura no fígado. Então se a gente erra muito no açúcar, na frutose em alta concentração, aí uma dica. Às vezes vem no rótulo como frutose mesmo. Você olha ali, está escrito frutose. Opa, é frutose em alta concentração. Não é muito legal para quem quer evitar a esteatose hepática. Então não é propriamente a gordura que nós comemos que é o vilão da esteatose hepática, embora contribua, não quer dizer que é inocente, mas a sacarose que vem dos açúcares, né, que vem da cana, a sacarose é o açúcar extraído da cana e que a gente usa como açúcar de adição, né, aquele pozinho branco que você joga no café, né, e olha, mas é orgânico e é mascavo e é demerara, não deixa de ser açúcar. É sacarose, só não tem muita química, parabéns, mas continua sendo açúcar. Então não exagere na sacarose mesmo que não seja o refinado. Também faz mal, porque também o excesso dele não é legal. E a frutose em alta concentração, terrível. Então geleinhas, balinhas, sucos de frutas concentrados, néctar de fruta que a gente compra em caixinha, tem que tomar muito cuidado, porque então uma esses aí dica são aí vilões. para quem está nos ouvindo também é olhar os rótulos, né? Olha o rótulo. Nossa melhor arma é olhar o rótulo, não tem jeito. Então, aprender a olhar o rótulo. E hoje a gente tem utilizado uma expressão na nutrologia ou na nutrição que é rótulo limpo. O que é rótulo limpo? O menos possível de ingredientes. Se você olha ali, você fala, estou tomando um suco de maçã, mas você olha ingredientes, tem 12 nomes diferentes, caramba, quanta química tem aí. Então hoje o rótulo limpo é aquele, a indústria está se antenando nisso, está ficando mais em alerta e está contribuindo também. A gente também não pode só criticar, existe o lado da indústria que quer o bem. Acho que a indústria, de um modo geral, ela está se reciclando, está entendendo o novo consumidor, que quer um rótulo mais limpo, que quer um alimento com menos agrotóxico, com menos aditivo alimentar. Então só essa dica de olhar em rótulo, frutose, xarope de milho, xarope de milho, dá uma olhadinha, amido, destrose, maltodestrina, vamos anotando aí, vamos fazendo a listinha. Açúcar invertido, sacarose, é tudo açúcar. Né? A gente chama de açúcar simples, né? Que é o que
o fígado recebe e fala, o que eu vou fazer com esse tanto de molécula? Vamos transformar tudo em triglicerídeo. E um pouco de glicogênio, não vou entrar nesse assunto, senão fica uma química chata, mas se alerte aí com o que eu falei agora, na questão da Anotem esteatose. todas as dicas do doutor aí para vocês não esquecerem, hein? E para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre doença hepática gordurosa não alcoólica, que consiste no acúmulo de gordura no fígado de pessoas que consomem pouco ou nenhum álcool, né, doutor? Exatamente. Doutor, para a gente continuar o nosso assunto aqui, essa doença pode ser genética? Olha, não tem Tem estudo relação? que diz... A genética é algo assim, a genética é uma tendência que nós nascemos por herdarmos códigos dos nossos pais. Então, o gene é sempre transmitido do pai, da mãe para o filho. Então, o gene eu falo que é um programa de computador instalado. Não quer dizer que ele vai rodar, né? Você pode ter um gene que te predispõe a algo, mas hoje a gente discute muito mais a influência da epigenética, que é o ambiente, é seu estilo de vida. Tá. É o ambiente que vivemos, nossas escolhas, alimentação, sedentarismo, tem muita correlação de química ambiental, por exemplo, metais pesados, chumbo, alumínio, mercúrio. Hoje a gente tem um mundo mais contaminado, com mais químicas, mais agrotóxicos. Existe uma correlação de muita toxina ambiental de predispor também alteração no fígado e levar mais acúmulo de gordura, que é uma das causas raras, mas é uma causa de esteatose hepática. E a gente acaba errando muito em muita química, né, do ambiente e acabar predispondo isso. E a gente precisa só tomar cuidado com o volume do que a gente come também. A gente tem que ficar em alerta, né, com essas escolhas, e o quanto menos química tiver no rótulo que você está ingerindo, menos risco de você ter, como saúde geral, né? Vamos extrapolar um pouquinho só a questão da esteatose, mas de você preservar o seu funcionamento, não só do fígado, mas de todos os seus órgãos, para você ter uma qualidade de vida maior, uma longevidade com um pouco Melhor, mais de saúde, né? Doutor, mesmo que a pessoa mantenha uma dieta saudável e faça exercícios físicos, ela pode ter essa doença? Olha, é mais difícil. Mais difícil. É mais difícil, porque se você tem uma atividade física frequente, uma alimentação correta, não faz uso de bebida alcoólica, porque tem o acúmulo de gordura no fígado pelo álcool, né? Que não é a discussão dessa pauta. Chama esteato, hepatite alcoólica. Essa não alcoólica que é o que a gente está vendo crescer muito, porque está muito ligado ao ganho de peso, ao estilo de vida inadequado. É mais raro, né, a gente vê esteatose em quem é mais ativo, quem faz mais atividade física, quem controla melhor o peso e quem tem uma alimentação mais saudável, com menos açúcares, com menos frutose, uma alimentação mais balanceada, com mais legumes, mais verduras, mais integrais, né? Então a gente vê que é mais raro, embora possa surgir como efeito secundário de tratamentos, corticoide, aquilo que eu falei no início, tamoxifeno, que é um medicamento usado para tratamento do câncer de mama. Então pode surgir como efeito secundário, mas essa que a gente está discutindo hoje na medicina, que está uma epidemia, ela é mais raro no grupo que se cuida, não é tão frequente. Dificilmente, por exemplo, um atleta, né? Aliás, a minha monografia, quando eu fiz uma pós-graduação em medicina do exercício do esporte na Unifesp, e a minha monografia foi sobre isso. Tentar achar esteatose em atletas, né, para ver se eles eram um grupo vulnerável a ter. Achou, doutor? Não, muito raramente. Geralmente, é até bom falar que eu esqueci, aliás, que bom, me lembrei disso agora, alertar as pessoas que usam anabolizante. Hoje está uma moda, né? Usar anabolizante na academia para ficar fortão, né? Tá chegando o verão. Os bodybuilding que vão lá e, infelizmente, tem profissionais que prescrevem, ou eles compram no câmbio negro. Existe correlação de anabolizante com esteatose hepática. Então, na medicina do exercício do esporte, nesse trabalho, os únicos casos relatados de esteatose hepática foram por uso de anabolizante. Atletas do fisiculturismo que usavam anabolizante. Esses tinham esteatose hepática. É uma exceção dentro do esporte, né? Mas as pessoas mais ativas dificilmente têm. Tá. Doutor, para a gente já encerrando a participação, rapidamente, eu só queria que o senhor concluísse se há casos que têm a necessidade de transplante no fígado. Sim, quando chega ao quadro de cirrose. Tá. Se você tem a esteatose hepática, chega na inflamação do fígado, na hepatite gordurosa, que não revertida chega na cirrose, aí o único salvação do paciente é o transplante. Porque senão ele vai ter um prognóstico muito sombrio e geralmente eles acabam tendo uma sobrevida muito baixa, uma expectativa de vida, uma sobrevida muito baixa, né? E acaba indo ao óbito
dentro dos primeiros 2, 3 anos depois que desenvolvem a cirrose. Aí o transplante realmente é a única saída. Vamos torcer para não chegar a isso. Vamos né? torcer, é isso aí. Vamos cuidar para não chegar a Vamos isso. cuidar, exatamente. Anotar todas as dicas que o Dr. Roberto Navarro nos deu aqui. Eu queria muito agradecer a sua participação por esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, doutor. Eu que agradeço, é sempre bacana a oportunidade que a gente tem de falar para um monte de gente sobre saúde. Eu acho isso muito bacana e agradeço o convite aí da LESP e me coloco à disposição quando necessitarem. E que se cuidem, gente, porque é pela boca que a gente morre, viu? Com certeza. Hoje a gente fala que não sabe quem é o pai da doença, mas às vezes a mãe foi uma má nutrição. Com certeza. Bom, o programa em discussão especial fica por aqui e vocês continuam na programação da Rede Alesp. Vale a pena. Muito bom.